pessoal, nós fizemos a correção do exercício 11 do caderno do aluno. Depois tem mais algumas propostas lá, 12, 13, mas são tudo exercícios da mesma forma de se fazer. Então, para a gente não ficar muito perdendo tempo, né, a hora que vocês tiverem um tempinho, quiserem fazer mais exercícios para exercitar, podem fazer aqueles lá. Mas eu vou pegar agora uns exercícios na forma de situação problema, que é o exercício 14, é a atividade 14 do caderno do aluno. Peguem aí para acompanhar a leitura, para compreender o exercício, ok? Então vamos lá, ó. Diz assim: na confecção de 3 modelos de camisas, camisa A, B e C, são usados botões grandes e pequenos. O número de botões por modelos é dado pela tabela. E aí vocês têm uma tabela da camisa A, B e C, e botões pequenos e botões grandes, certo? Eu escrevi essa tabela aí na forma de matriz. O que é escrever na forma de matriz? É colocar linha e colocar as colunas. Então, olha lá, a primeira linha da tabela é essa aqui, ó, 3, 1, 3, certo? Camisa A, camisa B, camisa C. E a segunda linha, 6, 5, 5, aonde aqui, ó, as colunas mostram o modelo da camisa A, B, C e as linhas, o tamanho do botão P e G, certo? Tá. Aí ele continua lendo. O número de camisas fabricadas de cada modelo nos meses de maio e junho é dado pela tabela. Então aí vocês têm uma outra tabela. Olha aí no caderno do aluno, onde vocês têm a tabela que eu coloquei aqui na forma de matriz, né? Que é, aqui está representando a coluna do mês de maio, a coluna do mês de junho. E aqui o modelo, né? Camisa A, camisa B, camisa C, certo? Então, eu escrevi as duas tabelas no formato de matriz. Continua lendo. Nestas condições, obtenha a tabela que dá o total de botões usados em maio e em junho. Então, nós vamos agora obter uma tabela que tenha o total dos botões usados em maio e em junho. Então, olha o que nós vamos fazer. Se ele quer o total, e nós temos diversos tipos de camisas e diversos tamanhos de botões, nós temos que multiplicar. É a multiplicação de matrizes. Então, olha o que a gente tem aqui. Na primeira matriz, nós temos uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. E a segunda matriz, ela é 3 por 2, ou seja, 3 linhas e 2 colunas. Para a gente saber se há possibilidade de multiplicação entre essas matrizes, o que nós vamos ver? Ó, que a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. 3 é igual a 3. Então, há possibilidade de multiplicação, sim. Coluna da primeira matriz igual linhas da segunda matriz. Outra coisa, nós vamos ter um resultado. E esse resultado vai ser uma matriz 2 por 2, certo? Uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Olha aqui, uma matriz 2 por 2. Então, nós vamos ter o termo A11, A12, A21 e A22, certo? Esse é o nosso resultado. Já é uma dica aí para a gente acertar esse exercício, certo? Agora, nós vamos então fazer a multiplicação. Lembrando sempre, na multiplicação de matrizes, é a primeira linha multiplicado pela primeira coluna. E sempre o primeiro termo multiplicado pelo primeiro termo, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 vezes 100. 3 vezes 100. Mais, agora, o segundo termo multiplicado pelo segundo, só que aqui é linha e ele está multiplicando pela coluna, ó, certo? Então, 1 vezes 50. Mais, olha lá, o que nós temos? O terceiro termo multiplicado pelo terceiro termo, certo? Só que ele é linha e aqui é coluna. Então, vai ser 3 vezes 50. Certo?
Então, tá aqui, multiplicando toda a primeira linha pela primeira coluna. Agora, nós vamos multiplicar a primeira linha mais pela segunda coluna. Mesma coisa, primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro, certo? Então, fica assim, ó, 3 vezes 50 mais 1 vezes 100 mais 3 vezes 50. Certo? Agora, nós vamos para a segunda linha, que nós vamos multiplicar pela primeira coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, tá? Então, 6 vezes 100 mais 5 vezes 50 mais 5 vezes 50. Ótimo. Agora, ainda a segunda linha, só que agora multiplicado pela segunda coluna. De novo, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Assim não erra, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 50 mais segundo com segundo. 5 vezes 100 mais terceiro com terceiro. 5 vezes 50. Opa, 5 vezes 50. E agora nós vamos fazer as continhas. Olha lá. Quanto que é 3 vezes 100? 300, certo? 1 vezes 50? 50. 3 vezes 50? 150, certo? Então, vamos somar agora, ó, 300 com 50, 350. 350 mais 150, 500. Então, este termo aqui vai ser 500. Vou fazer menorzinho aqui, 500, certo? Fizemos esse. Vamos fazer este aqui agora, ó. 3 vezes 50, 150. 1 vezes 100 é 100. E 3 vezes 50 é 150. Vamos somar tudo? 150 mais 100, 250. 250 mais 150, 400. Então, este termo aqui deu 400. Agora, vamos ver o de baixo. 6 vezes 100, 600. 5 vezes 50, 250. 5 vezes 50, 250. Agora, vamos somar tudo. 250 com 250, 500. Com 600, 1.100. Aqui está esse termo, é 1.100. Agora, nós vamos para esse aqui, olha. 6 vezes 50, 300. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 50, 250. Somando 500 com 300, 800. 800 mais 250, 1.050. Então, aqui está 1.050, certo? Então, nós temos na multiplicação aqui das matrizes, dessas duas matrizes, nós temos essa de resultado. Vamos ver se deu certo? É uma matriz 2 por 2? Uma matriz 2 por 2. De que meses nós estamos falando? Estamos falando do mês de maio e do mês de junho. Estamos falando de quantos botões? Aí na tabela de vocês tem os botões pequenos e os botões grandes. Se o exercício perguntasse, no mês de maio, qual o total de botões? O que vocês iam fazer? Somar 500 com 1.100, 1.600 botões utilizados no mês de maio. Se perguntasse, e no mês de junho, quantos botões? Vocês iam somar 1.450.
Só no mês de maio, botões pequenos, 500. Só no mês de junho, botões grandes, 1.050. Mas o exercício quer o total de botões nos meses de maio e junho. Então, o total de botões nos meses de maio e de junho, nós vamos somar tudo. Então, nós vamos somar 500 com 1.100. No mês de maio, nós tivemos 1.600 botões sendo usados. No mês de junho, precisou, somando aqui, mais 1.450. Então, o total de botões entre pequenos e grandes nos meses de maio e junho, somando tudo, vai dar 3.050 botões, ok? Oi. Então, nós vamos agora para o nosso exercício 15, tá? Acompanhando novamente lá o caderno do aluno para a gente fazer a leitura, o grifo e interpretar o exercício, ok? Então, diz assim: João, Silvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes. Aí nós temos, né, a matriz A e a matriz B. A matriz A representa o valor em reais recebido por hora trabalhada de João, Silvia e Pedro, respectivamente, nessa ordem, certo? A matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos mesmos funcionários, do João, da Silvia e do Pedro, certo? Em cada uma das 4 primeiras semanas do mês de julho de 2018. Aí ele explica ainda mais. Na matriz B, as linhas de 1 a 3 são para João, Silvia e Pedro, respectivamente, quer dizer, nessa ordem. Essa primeira linha é do João, a segunda da Silvia e a terceira do Pedro, certo? E as colunas de 1 até 4 são, nessa ordem, para as 4 primeiras semanas do mês de julho, certo? Então, nessa ordem, aqui foi a primeira semana, a segunda coluna, a segunda semana, terceira semana e quarta semana. Tudo isso do mês de julho de 2018. Tudo bem, dados do exercício. Agora vamos lá. O valor pago pela empresa, pelas horas trabalhadas por estes 3 funcionários na segunda semana de julho de 2018 será... Então, nós temos os 3 funcionários. A segunda semana é a segunda coluna. Ele quer o total, né? O total, o valor pago pelo total de horas trabalhadas. Aqui está o valor pago dos 3. Aqui estão os 3, mas na segunda semana. Então, nós não precisamos fazer toda a matriz. Nós vamos fazer só o que o exercício pede, certo? Então, olha o que nós vamos fazer. Pegar os valores recebidos do João, da Silvia e do Pedro e multiplicar pelas horas trabalhadas dos 3 na segunda semana do mês de julho. Então, olha como fica. 10 vezes 40, lembra? Primeiro com primeiro. Mais 12 vezes 22, segundo com segundo. 12 vezes 22, mais terceiro com terceiro, 8 vezes 25. Certo? Valores pagos para os 3 funcionários na segunda semana do mês de julho. Agora é só fazer os cálculos. Quanto que é 10 vezes 40? É 400. Quanto que é 12 vezes 22? Faz a continha. 22 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Somando 264. Coloca aqui.
Não esquece que depois nós vamos ter que somar tudo. E quanto é 8 vezes 25? 8 vezes 5 é 40, 0 vão 4. 8 vezes 2, 16. Com 4, 20. Somando tudo, nós vamos ter 400 mais 264 e mais 200. 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8. 864, que está exatamente no item não tem. Bom, nós vimos no nosso exercício anterior, no exercício 15, o resultado de R$ 864 e não tem nas alternativas. Provavelmente mais um dos erros de digitação, mas não tem problema, tá? Porque o resultado é R$ 864, ok? Agora nós vamos para o exercício 16. Então acompanhem aí no caderno do aluno, tá? Uma cozinheira preparou 3 tipos de salgados, usando ingredientes conforme a tabela abaixo, certo? Então, ali tinha ovos, farinha, açúcar e carne, ok? Ovos, vamos colocar aqui, ó, ovos, farinha, açúcar e carne, certo? E ela fez 3 tipos de salgados, pastéis, empadas e quibes. Ok? Então, tá aqui a nossa matriz. E é uma matriz 3 linhas por 4 colunas, 3 por 4. Depois ele diz assim, que os preços dos ingredientes constam na tabela abaixo, na próxima tabela. E aí tem lá o preço dos ovos, né? Da farinha, do açúcar e da carne, ok? Ali tá os preços. Aí pergunta-se, qual então deve ser o preço base de cada salgado? Organize seu raciocínio utilizando a multiplicação de matrizes. O preço base de cada salgado, sabendo os ingredientes que cada salgado vai e a quantidade, certo? Então, nós temos aqui uma matriz 3 por 4 e uma matriz 4 por 1. Para saber se dá para fazer essa multiplicação de matrizes, nós vamos conferir. Nós temos, ó, 4 aqui na coluna e 4 na linha. Se a quantidade da coluna for igual à quantidade de linhas da primeira, igual à quantidade de linhas da segunda, é possível fazer essa multiplicação. E o resultado da nossa matriz vai ser isso que está nos extremos, ó, uma matriz 3 por 1, ok? Então, vai ser uma matriz que tem 3 linhas e uma única coluna. Então, é o A11, o A21 e o A31, ou A11, A21, A31, como quiser, certo? Onde a primeira aqui vai ser o preço base do pastel, a segunda, o preço base da empada e a terceira, o preço base do quibe. E a multiplicação é a que nós já sabemos fazer. A linha inteirinha multiplicado pela coluna inteirinha. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento, terceiro com terceiro e quarto com quarto, certo? Somando todos. Então, nós vamos ter 3 vezes 0,20 mais 6 vezes 0,30 mais 1 vezes 0,50 e mais 3 vezes 0,80. Quando nós fizermos essa conta, nós vamos ter o total, que vai ser o pastel. Agora, nós vamos para a empada. Essa segunda linha multiplicando por essa única coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo e assim sucessivamente. Então, é 4 vezes 0,20 mais 4 vezes 0,30 mais
2 vezes 0,50 mais 2 vezes 0,80. Ok? O próximo, que é a nossa última linha, que vai ser o quibe, multiplicado pela única coluna que nós temos. Então, é 1 vezes 0,20 mais 1 vezes 0,30 mais 1 vezes 0,50 mais 6 vezes 0,80. Ok? Agora, para vocês, façam aí as multiplicações, as somas e respondam qual vai ser o preço base do pastel, o da empada e o do quibe. Qual será que vai ter o preço base maior, hein? Bom, gente, exercício 17, então, continuando lá, caderno do aluno. Uma fábrica de automóveis produz carros A e B nas versões sedã, hatch e SUV. Na montagem desses carros são utilizadas as peças tipo X, Y e Z. Para certo plano de montagem são fornecidas as seguintes tabelas. Então, tem lá a tabela que vocês têm aí do carro A e o carro B, e aqui as peças, quantidade, né, de X, de Y e de Z, certo? Aí tem uma outra tabela, onde nós temos os modelos do carro, sedã, hatch e SUV, e o carro A e o carro B, certo? Aí tá lá. Para o planejamento da composição de peças por tipo de carro, que matriz deve ser usada? Bom, então ele quer que tipo de resultado de matriz que nós vamos ter aqui. E não tá falando aí, tá faltando também, outro errinho da impressão aí, tá faltando a quantidade de peças por modelo de carro, certo? Então, nós vamos resolver isso daí. Ver primeiro se dá para resolver. Então, nós vamos lá, ó. Aqui nós temos a quantidade 2 de coluna, deve ser igual à quantidade de linhas da outra matriz. É, ótimo. Então, qual é o tipo de matriz que nós vamos ter de resposta? O tipo de matriz é uma matriz 3 por 3, então é uma matriz quadrada, tá? Então, se é uma matriz 3 por 3, tem o A11, o A12 e o A13, 3 colunas. Agora vão ter 3 linhas. Então, é o A21, A22 e A23. E a terceira linha, A31, A32 e o A33. Pronto, uma matriz quadrada 3 por 3. Respondemos a primeira pergunta do exercício. E agora nós vamos resolver para ver quantas peças para cada tipo de carro, certo? Então vamos lá. Lembrando que é linha por coluna. Então nós vamos multiplicar essa linha por essa coluna, tá? 4 vezes 2 mais 3 vezes 3. A mesma linha agora pela segunda coluna. 4 vezes 4 mais 3 vezes 2. Ainda a primeira linha agora para a terceira coluna. 4 vezes 3 mais 3 vezes 5. Pronto, fizemos a primeira linha. Agora, nós vamos para a segunda linha. Então, esta aqui, na primeira coluna, 3 vezes 2 mais 5 vezes 3. Agora, ainda esta linha, só que segunda coluna. 3 vezes 4 mais 5 vezes 2. Agora, nós vamos para a última. Então, é 3 vezes 3 mais 5 vezes 5. Ok?
E agora, a última linha, primeira coluna, fazer a mesma coisa que as outras fizeram, certo? Primeiro com primeiro, 6 vezes 2, mais 2 vezes 3. Segunda coluna agora, certo? Primeiro com primeiro, 6 vezes 4, mais segundo com segundo, 2 vezes 2. Agora a última coluna, primeiro com primeiro, 6 vezes 3, mais 2 vezes 5, certo? Agora nós vamos fazer as continhas. 4 vezes 2 é 8 e 3 vezes 3 é 9. 8 mais 9, 17. Essa aqui, 4 vezes 4, 16, 3 vezes 2, 6. 16 mais 6, 22. 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 5 é 15. 12 mais 15, 27. 3 vezes 2 é 6, 5 vezes 3 é 15. 15 mais 6, 21. 3 vezes 4, 12, 5 vezes 2, 10. 12 mais 10, 22. 3 vezes 3 é 9 e 5 vezes 5, 25. 25 mais 9, 34. 6 vezes 2 é 12, 2 vezes 3 é 6. 12 mais 6, 18. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 2, 4. E assim, sucessivamente, vocês vão continuar. E vocês vão responder, então, quantas peças aqui nós vamos produzir. Aqui é a peça X, aqui a Y e aqui a Z. Aqui são os modelos de carro. O que é mesmo? Carros, sedã, hatch e SUV, ok? E aí vocês vão ter o resultado passar depois, ok? Oi, pessoal, o exercício 18 agora, ok? No Campeonato Baiano da terceira divisão, após 5 rodadas, foram obtidos os seguintes resultados pelas 5 equipes participantes. Então, aqui nós temos as equipes Barro Vermelho, Carranca, Veneza, Colonial e Olaria. Aí nós temos vitória, empate e derrota, certo? Essa é a primeira tabela, colocada na forma de matriz. Aí, para quem estava com problema desde o primeiro exercício, que eu corrigi o exercício e devolvia, eu falava assim, você fez as contas certinha, só faltou colocar no formato de matriz. Colocar no formato de matriz é colocar assim, em linhas e colunas, ok? E daí continua o exercício. Tem uma outra tabela falando quantos pontos valem a vitória, o empate e a derrota, ok? Então, temos aí duas matrizes. Uma matriz 5 por 3, né? 5 linhas, 3 colunas. E uma matriz 3 por 1, 3 linhas numa única coluna. Que o exercício pede? Calcule quantos pontos cada time conquistou até agora e represente os resultados em uma matriz de ordem 5 por 1. Aqui ele até já deu praticamente a resposta para nós, né? Por quê? Vamos lá, ó. Número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ótimo! É possível fazer a multiplicação. E a nossa resposta vai ser o quê? Uma matriz 5 por 1. Ou seja, uma matriz que tem 5 linhas e uma única coluna. Então, se ela tem 5 linhas, ela tem o A11, ela tem o A21, ela tem o A31, ela tem o A41 e ela tem o A51. Uma única coluna e 5 linhas, ok? E com isso, vocês vão fazer aquilo que estão fazendo em todos os outros exercícios, ok?
multiplicando sempre linha por coluna, ok? Vamos fazer o comecinho? Então vamos lá, ó, 3, essa linha e essa coluna. 3 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 0 vezes 0. Com isso, nós vamos ter o nosso A11. E o A12? É aqui, A21. É aqui, ó. Primeiro com primeiro, 2 vezes 3, mais segundo com segundo, 1 vezes 1, mais terceiro com terceiro, 2 vezes 0. E assim por diante. Aí vocês vão ter como resposta a matriz 5 por 1, né? 5 por 1, 5 linhas de uma coluna, com o total, né, de pontos de cada uma das equipes, ok? Muito bem.